A gente conversa agora com o Rodrigo Araújo, diretor financeiro, CFO da empresa. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Muito bom dia. Rodrigo, eu queria começar perguntando sobre o lucro líquido ajustado de vocês. 627 milhões de reais, 14% acima do consenso de analistas. Eu queria entender o que a empresa atribui exatamente a esse bom resultado. Muito bom, Vitor. Acho que a gente tem uma série de fatores, né? A companhia vem passando por um processo importante de mudança de portfólio, de reciclagem de ativos que tinham um desempenho inferior. Então, a companhia fez um trabalho de saneamento do portfólio relevante ao longo do ano passado. Além disso, ganhou algumas concessões expressivas, como foi o caso da Pervias, das Rotas Sorocabanas, da Motiva Pantanal, que foi uma nova concessão que a companhia assumiu num modelo de repactuação. O que acabou acontecendo? A gente teve tanto expansão de receita, no caso 5,7% de aumento de receita, a gente teve uma redução de custos. Se você imaginar o nosso indicador de custo caixa pela nossa receita líquida, reduziu de 38,1% para 35,1%, então uma redução relevante dos custos da companhia, o que fez com que a gente aumentasse receita, expandisse margem. Então a companhia teve uma margem que foi 2,2% maior do que a margem no período anterior, e esses são os principais reflexos que se traduziram aí nesse aumento de lucro líquido no período. Você cita exatamente esse avanço da receita, mas essa receita de 3 bilhões, 333 milhões de reais, ficou quase 850 milhões de reais abaixo do que era projetado pelo mercado. E eu queria entender exatamente essa diferença, né, entre top line e bottom line que a gente tinha acompanhado e entender exatamente se isso denota exatamente uma eficiência maior por parte da companhia. Sim, sem dúvida. Acho que o que acaba acontecendo é que alguns dos números do consenso do mercado, e acho que é bom destacar isso, Vitor, vieram ainda com a plataforma de aeroportos como compondo as linhas do resultado da companhia. E como a gente desinvestiu em novembro do ano passado, né, assinou um contrato de compra e venda da nossa plataforma de aeroportos, isso passa no balanço a aparecer só no lucro líquido e não na receita. Então, quando você limpa esse efeito e coloca em bases comparáveis, a gente está falando no mercado uma diferença mais ou menos de 2% ao que a companhia reportou. Então, bastante alinhado, muito próximo com o resultado efetivo que a companhia alcançou. Por outro lado, o mercado tinha uma expectativa de custos maiores, então, como você falou, a gente teve uma entrega de eficiência maior do que o mercado esperava, que fez com que no final do dia a gente entregasse um EBITDA acima do que o mercado esperava e um lucro líquido acima do que o mercado esperava. Pois é, né, Rodrigo? Você falou sobre essa venda dos aeroportos para a Mexicana Sur, né? Eu queria entender exatamente como essa venda, né, ela impacta os resultados trazidos hoje por você e, evidentemente, que tipo de mudança a gente deve acompanhar a partir dos próximos resultados, sem a gente contar com os números, né, referentes a essa operação de aeroportos. Então, a gente, a partir do momento que aconteceu a assinatura da transação, que foi em novembro do ano passado, a gente reclassifica essa operação de aeroportos para o que a gente chama de operações descontinuadas. Então, no balanço da companhia, aparece uma única linha antes do lucro líquido do que a gente chama de operações descontinuadas. Quando a gente olha para o desempenho da plataforma de aeroportos, a gente teve um crescimento de EBITDA da ordem de 5% no período e o lucro líquido mais ou menos em linha com o ano anterior. Então, em termos de efeitos, é um efeito muito pequeno em relação ao resultado da companhia. E o que acontece, né? Durante esse período entre a assinatura da transação e o encerramento da transação, a conclusão da transação, ela vai seguir sendo apresentada como operações continuadas. Quando a gente fizer o encerramento da transação, que a gente espera que aconteça ali por volta de julho, agosto desse ano, aí sim a gente vai realizar o ganho de capital da venda, né? Então foi uma venda que foi feita acima do valor contábil, então vai aparecer um ganho de capital no resultado da companhia, e aí de fato a gente passa definitivamente a não apresentar os números referentes a aeroportos, tá? Mas o que a gente já fez, dado esse efeito e dado o que vem pela frente, a gente já começou a comunicar para o mercado desde esse primeiro TRI, a gente avisou isso no quarto TRI do ano passado, começou a comunicar especificamente resultado de rodovias e resultado de trilhos e aeroportos, só apresentando essa linha específica do lucro líquido, já para poder educar e guiar o mercado na direção do que vai ser o resultado futuro e a forma de apresentar a futura da companhia. Eu vou querer falar sobre rodovias, Rodrigo, mas antes eu queria falar sobre o investimento de vocês, né? Cresceu 21,7%, quase 1,5 bilhão de reais, alavancagem estável. Eu queria entender exatamente até que nível esse nível de alavancagem, até que ponto esse nível de alavancagem de 3,6 vezes é confortável num ambiente que a gente tem uma Selic ainda bastante elevada, né? Boa, ótima pergunta, Vitor. Acho que o que acaba acontecendo, né? Quando a gente olha para o portfólio da Motiva,
a gente precisa separar o que é a alavancagem no nível da holding, né, da própria estrutura da Motiva, e a alavancagem nos projetos, né? Quando a gente olha para os projetos, e aí projetos de infraestrutura como um todos, ele tem um ciclo de vida em que você tem investimentos muitas vezes no início do projeto, né? Você tem ali o CAPEX acontecendo no início do projeto, e a captura da geração operacional de caixa, ela vem com o tempo, né? Então é natural que esses projetos de trilhos, de rodovias, quando estão no início da sua maturação, eles têm uma alavancagem maior que cai ao longo do tempo. Acho que a maior preocupação que a gente tem é o endividamento da holding, e aí a transação de venda de aeroportos é bastante importante nesse sentido, né? A gente tem uma dívida hoje na holding próxima de 7 bilhões de reais, que ela vem para cerca de 2 bilhões de reais, então tem uma redução expressiva da dívida no nível da holding, a gente começa a ficar num nível de dívida muito mais confortável. Então, assim, acho que é importante separar, apesar do número 3,6, né, para uma companhia operacional tradicional parecer um número elevado, para o negócio de infraestrutura, no ciclo de maturação dos projetos, isso é relativamente natural, tá? E o que acontece? A gente tem ativos que a gente ganhou recentemente em leilões, então se você imaginar, a gente tem uma Rio SP, que era a antiga Dutra, que está no processo de ramp-up ainda de investimento, a gente tem a PR Vias no Paraná, nossa Motiva Paraná, a gente tem a Motiva Pantanal, a gente tem Sorocabana, então são ativos que ainda estão no começo da vida útil, né? Então esses ativos, eles naturalmente têm um ciclo de investimento no começo, e aí isso, a alavancagem naturalmente ela vai reduzir ao longo do tempo, então por isso que é um nível que a gente entende que é confortável. É claro que no ambiente de taxa de juros elevada, a gente está sempre olhando para isso, né? Uma variável importante para a gente. Tanto é que fizemos um processo, como eu falei, de reciclagem de portfólio, de venda da plataforma de aeroportos, justamente para reduzir a alavancagem da companhia. Mas, assim, pós a execução dessa transação, a gente ainda tem outros projetos de reciclagem de capital para acontecer na companhia, mas a gente está num nível que é muito mais confortável e gerenciável para que a gente atinja aí a performance dos ativos que ainda estão em desenvolvimento, vamos dizer assim. Você fala sobre esse movimento, né, de uma modificação em relação ao portfólio, Rodrigo, que eu acho bastante relevante. A margem EBITDA de vocês de 67,3%, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, é uma das mais altas, né, do setor de concessões. Eu queria entender quanto desse resultado ele seria estrutural, quanto seria pontual exatamente desse movimento de recomposição ou de revisão de portfólio. Boa pergunta. Quando a gente olha prospectivamente, a gente está com o portfólio já razoavelmente estabilizado, né? Então, em bases recorrentes, essa margem que a gente viu agora no primeiro trimestre tende a ser muito próxima do que a margem da companhia que ela vai rodar para frente, tá? Acho que tiveram alguns movimentos quando a gente olha do ano passado para esse ano, e aí essa variação importante de margem, tem dois efeitos importantes, né? Eram dois ativos que tinham um desempenho inferior, um deles era o ativo de Barcas, que era um ativo que gerava prejuízo, e o outro ativo era a antiga MS Vias, que virou a Motiva Pantanal, que passou por um processo de repactuação e hoje é um contrato que tem termos mais favoráveis, né? Então, essa margem que a companhia roda hoje, ela tende a ser a margem para frente. E aí eu acho que um ponto importante aqui, a companhia tem um desafio importante de eficiência que a gente se comprometeu. Hoje a gente está rodando, como eu falei, aquela relação entre custo caixa e receita na ordem de 35%. A gente tem uma ambição de entregar 30% no ano de 2030 e 28% no ano de 2035. O que significa isso? Mais aplicação de tecnologia, mais eficiência e um portfólio com uma rentabilidade saudável, né? Então, acho que a combinação dessas coisas nos fará chegar nessas metas que a gente se comprometeu com o mercado. Então, a gente tem aí um desafio de eficiência adicional, mas, como eu falei, essa margem que a gente roda hoje já é um portfólio mais estabilizado em relação... Não vão ter grandes mudanças de portfólio nos próximos trimestres, como teve, por exemplo, de 2025 para cá. Tem ainda um olhar para novas concessões, novas ofertas, novos leilões promovidos pelos governos? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem agora em julho o leilão da Regis Bittencourt, né, que passou por um processo de repactuação também e é um ativo que nos interessa. É claro que as grandes conexões da logística brasileira ao estado de São Paulo no modal rodoviário nos interessam bastante. Lembrando que a gente já tem ativos importantes como a Rio SP, a gente tem a que a gente chama de Minas SP, que era a antiga Fernão Dias, né, que então temos conexão com o Rio de Janeiro, conexão com Belo Horizonte. A Regis, por ser uma conexão com Curitiba, é uma conexão que claramente nos interessa, né? Então é um ativo que o leilão vai acontecer agora no mês de julho. E também a gente tem, e aí sem uma data tão clara ainda de quando virão ao mercado, alguns ativos metroviários em São Paulo, como uma linha 1, linha 2, que são ativos que têm ali um alinhamento com a estratégia da companhia, um alinhamento que a companhia faz bem. Então acho que esses são os principais aí vamos dizer assim, desse pipeline de curto prazo, os ativos que a companhia tem mais interesse e está olhando nesse curto prazo.